Fala, galerinha, beleza? Professor Léo aqui na área, mais um e novamente, e com um convidado ilustre, nosso professor de socioemocional, psicólogo aqui da escola e podcaster oficial aqui, né? Vai gabaritar em todos os podcasts da escola. Alan, obrigado por você ter vindo, participado novamente aqui com a gente. Muito obrigado por você estar aqui. Muito bom estar aqui, Léo, com você, principalmente falando sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Trabalho aí também, além de psicologia na escola, trabalho com orientação profissional e de carreiras, então é um assunto que sempre me chama muita atenção. É isso. A gente vai falar hoje sobre profissões do futuro, essa conexão entre o tradicional e o futuro, né? A gente tem muitas profissões aí que os nossos estudantes buscam, querem desenvolver, que são aquelas mais tradicionais, e algumas mais novas também, que eles já estão antenados e já estão pensando em relação a isso. Quando foi a minha vez de entrar na graduação, como que eu vou fazer, como que eu vou escolher, que faculdade que eu vou escolher para poder fazer essa graduação, e você trabalha direto com isso, né, Alan, aqui com eles. Exatamente, e engraçado você falando, dentre tantas opções, né, o que eu vou escolher? E algo que a gente vai trazer aqui são as profissões do futuro, que justamente muitas delas ainda nem existem. E aí eu acho que esse é o grande questionamento dos meninos. Se não existem, como que eu vou fazer essa escolha com tanta mudança no mercado de trabalho? Isso daí, Alan, é interessante, e eu vejo isso nessa geração, né, eu respeito muito isso neles. A gente às vezes era um pouco estigmatizada, né? Todo mundo acha que a geração que passou é melhor e tal, e eu já não vejo assim. A questão desses jovens hoje em dia, eles muitas vezes são inseguros, são ansiosos pela quantidade de informação disponível, né? Então, assim, bem pouco tempo atrás, né, quando eu era adolescente, quer dizer, eu tinha algumas limitações. Eu podia ver filme naquele horário, eu podia escutar música se eu tivesse a música ou se ela estivesse passando, por exemplo, na rádio. Eu não tinha 4 milhões de músicas para poder escolher naquele instante, 5 milhões de filmes, né, num streamer, podia escolher em outros streamers. Quer dizer, existe um motivo sim para eles estarem ansiosos e para eles se preocuparem com esse futuro, né, da carreira, né? Qual vai ser? Será que vai mudar? Não vai mudar? Perfeito, e eu gosto muito disso que você traz, Léo, de que tem essa comparação das gerações, né? Nossos jovens de agora estão mais ansiosos, estão mais preocupados, né? Tem mais opções, só que a galera que também já está trabalhando, né? Que já está trabalhando há um tempo, que tem suas carreiras consolidadas, também estão preocupados, né? Não são só os jovens, porque as profissões deles têm mudado, a gente tem que se adaptar muito. Você mesmo brincou aqui, né? Podcaster. Aqui na escola a gente grava, né, bastante podcast, e eu nunca imaginei, quando eu entrei na psicologia, que eu estaria gravando podcast. Não era um hábito, eu nem conhecia podcasts, e tudo isso graças a uma tendência aí de mercado, algo que começou depois de eu começar meu curso. E aí hoje eu utilizo isso, né, para ampliar a minha voz, fazer as informações que eu tenho chegar a mais pessoas. Então isso também tem muito a ver com isso que a gente vai trabalhar aqui, das novas profissões, dessas mudanças. Legal, Alan, isso aí você foi falando, foi assim, esses dias eu vi, saiu uma reportagem falando sobre o sírio-libanês, que ele foi autorizado à faculdade de medicina. O curso de medicina é um curso aí que em torno de 40% dos nossos alunos tem interesse em cursar medicina. E né, um hospital conceituado, né, de qualidade, vai abrir uma faculdade. E o que eu achei interessante foi que na reportagem falava, né, e na página do Sírio, depois eu fui conferir, que eles estavam preocupados em trazer uma concepção da graduação em medicina que envolvesse empreendedorismo, gestão, inovação, comunicação, porque eles viam isso como algo determinante para esse profissional de medicina do século XXI, coisa que não existia antes, né? Exato. Igual você falou da psicologia, né? Que hoje você é um podcaster, né? As pessoas estão perguntando, Alan, podcaster e tal, nunca imaginou tendo feito psicologia. Exato. É interessante, Léo, essas mudanças, porque a cada vez mais o mercado de trabalho ele vai se atualizando e tem competências que são muito importantes hoje em dia, que às vezes antes não era tanto. Quando você traz aí do curso de medicina, antigamente um curso preocupava com a formação técnica apenas. Então o estudante entrava lá, aprendia, esse aqui é o coração, essa é a válvula tal, válvula tricúspide, e ia aprendendo, né? O cardiologista ia entendendo o que ele tinha que fazer, então ele tinha que ter um conhecimento muito técnico. E hoje em dia, acho que você, quando vai ao médico, um médico mais humano, empático, né, faz toda a diferença, sempre fez a diferença. Só que hoje são esses profissionais que vão se destacar. Antes do curso, a parte técnica já bastava, era algo que ele ia se aprimorando, entendendo mais ali de como funcionava aquilo,
e bastava para ele ter clientes, né? Não era um mercado tão disputado. Com o mercado hoje ficando mais aquecido, hoje em dia tem muito mais curso de medicina, né? Muito mais pessoas estão se formando nessa área. Então, qual que é o diferencial daquele médico que vai fazer com que ele se destaque nesse mercado tão concorrido? E é justamente isso, né? As habilidades que a gente chama das soft skills. Tem as hard skills, que são as competências técnicas que a gente aprende com cursos, né, estudando, e as soft skills, que são justamente essas habilidades de inovação, empatia, né, o próprio empreendedorismo que você trabalha tanto, né, que vai além de empreender no mercado, né, mas Sim. como que eu sou um empreendedor dentro do que eu trabalho. E todas essas habilidades, a resiliência. Como que eu trabalho em equipe, né, de forma colaborativa, assim, por incrível que pareça, sempre que os alunos acabam em Nova Násia, né, eles começam aí no 6º ano do fundamental, terminam no 2º ano do ensino médio. Quando você pergunta para eles o que você aprendeu aqui com o Nova Násia, né, as respostas não são técnicas de empreendedorismo, técnicas de gestão, as respostas são: aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a trabalhar junto com os meus colegas, aprendi a saber ouvir. São essas as respostas que vêm. Por quê? Porque com esse, eu gosto de falar, a gente trabalha soft skills com eles. E é isso que é um fator determinante hoje para o mercado também, né? A gente vê muito as empresas falando isso, né? É um ditado, né, que se contrata por capacidade ali cognitiva de trabalho e se demite por comportamento, né? Por quê? Porque não sabe desenvolver as soft skills. É isso mesmo, Alan? É exatamente isso, Léo. E esse trabalho, né, feito na Vonassa, junto com o trabalho, né, do socioemocional, da disciplina socioemocional, eles se completam, porque os meninos vão aprender o conhecimento técnico nas graduações, nos cursos técnicos, né, dentro das suas profissões, mas essas soft skills são muito importantes, que é justamente esse trabalho em equipe, esse trabalho que é realizado de como que eu tenho melhor a minha empatia. Os meninos, às vezes, né, têm essa dificuldade de como que eu vou trabalhar com meu colega que eu não gosto? No mercado de trabalho, a gente não pode falar não muitas vezes, né? Então a gente tem que desenvolver muito bem essas habilidades, né? A questão da resiliência, a hora que uma coisa não dá certo, e aí eu tenho que me reinventar. A criatividade, que então, como que eu observo culturas diferentes? Tem muita gente que pensa que a criatividade é algo que não pode ser desenvolvida. Ou você nasce com ou você nasce sem, né? Mas o que eu aprendo do mundo? Como que eu tenho contato com culturas diferentes, com contextos diferentes? Como que eu saio da minha bolha? E aí é aquela capacidade do cérebro, né? A neuroplasticidade do cérebro de criar novas ideias, de juntar uma ideia da engenharia com uma ideia da psicologia e misturar as profissões, um pouco do marketing, né? Então, um profissional do marketing que é psicólogo, por exemplo, ele vai ter mecanismos, ferramentas que outros não têm. Então é onde muitas pessoas hoje estão tendo diversas graduações e tentando juntar. Daí estão vindo muitas novas profissões. Principalmente aquelas ligadas à tecnologia, né? Biotecnologia, por exemplo, né? Onde você junta a saúde com a própria tecnologia. A questão do direito mesmo, a gente, né, vê falar sobre, por exemplo, a gente vai ter carro autônomo, né? Já existem, em alguns países isso já está rodando. Então, quer dizer, acontece um acidente, quem que é o responsável por isso? Sendo que você não tem um condutor ali, né? Você talvez tenha o dono do carro, tem a empresa dona que fez o carro. Então, quer dizer, surge toda uma nova legislação também com a tecnologia. Na área da finança com blockchain, por exemplo, da forma de tratar, a gente ter as criptomoedas. Então, assim, é preciso que ele entenda, igual você disse, ele é de uma área, mas é preciso que ele tenha uma abrangência maior do entendimento dele sobre aquilo e que ele saiba desenvolver, sim, essas soft skills, né, que eles consigam trabalhar em equipe, que ele consiga, por exemplo, a gente está numa parte do trabalho agora do Inova NASA, que os colegas apresentam, é bem inicial ainda, então eles estão, né, aprendendo ali técnicas de apresentação, e alguns colegas, eles analisam e colaboram com o trabalho do colega que está ali na frente. Então, até a forma que eles vão fazer essa colaboração, ela precisa ser cuidadosa e empática, igual você está falando. Então, para que eles... É um treino isso. Né? Hoje eu achei maravilhoso. Uma aluna, a Camila, ela foi dar um feedback e primeiro, ela reforçou o ponto positivo do trabalho, e depois ela falou, olha, tem uma questão aqui que o Léo pede para a gente poder trazer um outro ângulo. Então, um outro ângulo que eu acho que talvez pudesse ser observado e faça sentido para vocês, talvez seja esse aqui, tá? Quer dizer, um carinho e um cuidado para dar
sabe, para não ir contra o trabalho dos colegas que tinha ficado muito bom, mas um cuidado e um carinho de falar, olha, vamos pensar um pouquinho além disso. Isso no mundo hoje de trabalho é essencial, né, crucial. Perfeito, Léo. Eu acho interessante que a gente vai falando desse conhecimento adquirido, né, o conhecimento técnico e esse conhecimento que eles adquirem, né, aqui nas nossas disciplinas, mas essa técnica que ela usou de simplesmente dar esse feedback, né, dar um elogio e depois trazer uma coisa, né, apontar o defeito, né, vamos dizer assim, algo que precisava ser melhorado, isso é uma técnica que tem muita gente adulta aí que trabalha, né, em RH, que trabalha com essas coisas, que estão estudando, então tem estudos por trás disso, então é uma técnica muito avançada, uma coisa que ela já está adquirindo aqui já na adolescência, tem gente que vai ter contato com isso só depois de muito tempo de trabalho. E além disso, você citou esse exemplo do direito, né? Não, então novas coisas vão surgindo, tem aí a inteligência artificial, né? Então, com certeza tem novas legislações que estão por vir aí, né? Que muita gente está preocupada, né? Com como que vai funcionar a questão de plágio, como que é isso. Então, o profissional tem que se atualizar. E isso tudo é adaptabilidade de carreira. E quando a gente olha para as habilidades do profissional do futuro, algo que é muito esperado é essa adaptabilidade de carreira. Que não é só, não, vou aprender aqui algo, vou me especializar e vou estudar aqui algo a vida toda só aquilo. Então eu tenho que saber fazer essas transições. Eu hoje sou psicólogo, então a minha grande área de estudo é a psicologia, pretendo continuar. Mas aí dentro da psicologia eu posso trabalhar um podcast sobre psicologia, que era algo que não existia. Eu posso hoje, o psicólogo tem as redes sociais. Quando eu entrei no curso, não tinha atendimento online. Com a pandemia impulsionou bastante. Então, dentro de um grande tema, de algo que dentro da minha carreira foi a minha grande área de estudo, eu vou ter sempre adaptações. Agora, com certeza tem estudos. Tá, como que o psicólogo pode usar a inteligência artificial para auxiliar no seu trabalho? Que é algo que vai impactar o trabalho de todo mundo. Acho que não tem nenhuma área que isso não vai acontecer. Então, às vezes tem sim grandes áreas para serem estudadas, mas eu tenho que ter essa adaptabilidade de carreira, que é algo que vai ser muito cobrado e esperado do profissional do futuro. Você falou da criatividade. Né? De agora. O futuro é agora. Você falou da criatividade. Os alunos, eu ensinei para eles usar uma ferramenta de inteligência artificial justamente para desmistificar algumas coisas com eles, assim, para ver que não é 100% do que ela fala, que ela deve ser usada sobre alguns cuidados e sobre algumas boas perguntas que a gente faz, um direcionamento que a gente pode colocar para a IA poder nos ajudar ali em sala de aula. Então eles usaram uma ferramenta que ajudava eles a construírem slides. Não teve uma sala que eu não passei depois que eles viraram assim, Léo, a gente não vai precisar usar isso para construir nossos slides não, né? Por quê? Porque eles queriam usar uma outra ferramenta que liberava eles para serem mais criativos. E essa já entregava prontinho. Olha só, então às vezes a gente acha, não, a gente vai entregar essa que eles querem que entrega prontinho, eles não têm trabalho nenhum criativo. Justamente o contrário, eu quero desenvolver a minha criatividade, quero fazer com que ela fique aqui bem clara na hora de eu fazer a minha apresentação. Isso faz muita diferença, porque a criatividade é uma competência, igual você disse, a gente desenvolve isso. E é lógico que eu falei, não, a gente não vai usar essa ferramenta de IA. Eu trouxe só para vocês verem e terem esse sentimento mesmo, tá vendo? Ó, essa foto que ela colocou não ficou boa, as observações, né? A forma como ela dispôs aqui não ficaram legal, a forma de trazer os dados, eles perceberam isso. Então foi uma coisa que falou assim, essa daqui eu não quero usar não, eu prefiro usar a outra antiga onde eu vou arrumando. Eu falei, pois mas ela pode te ajudar a ser mais produtivo, né? Igual a gente já conversou isso em episódios anteriores, novamente, para a professora Carla, inclusive quem não assistiu, assiste aí, né? Vai lá atrás, procura, que a IA vai ajudar a gente a ser mais produtivos. É lógico, vai ter aí possivelmente, né, até coloquei aqui falando da questão da ética, né, vai ter alguém que ajude a regulamentar isso, ela vai trazer novas profissões, né, a gente falou um pouco sobre isso, é lógico que essas profissões elas vão existir, mas não dá pra gente ficar aqui, né, elucubrando quais são as profissões que vão existir, é isso que o Alan falou que é importante. Vai ser uma conexão daquelas profissões que já existem com o que está chegando de novo, e a gente vai juntar isso e vai dar um passo adiante. Aquelas que são muito mecanizadas, muito padronizadas, possivelmente vão deixar de existir para que surjam outras
né, isso é natural. A gente teve aí, exemplo, telefonista, era uma profissão que existia no futuro, que empregava muita gente, né, e simplesmente deixou de existir. E várias outras foram surgindo. Então esse processo seria natural também, né? Sim, é importante falar, né, que com as evoluções industriais, cada época teve o seu marco e teve grandes mudanças. E agora a gente está vivendo outro momento que teremos, né, uma grande mudança. Mas nesses momentos que tiveram essas mudanças lá atrás, as pessoas não ficaram sem emprego, né? Exato, Elas migraram de área. Eu tava, antes de vir gravar, eu conversei com a minha mãe. E aí ela trabalhou por muito tempo em escritórios. E ela falou assim, eu falei, mãe, o que que eles esperavam, né? Você fez curso, como que era? Ela falou, ó, a gente tinha que fazer curso de datilografia, né? Então eu falei, com quantos anos você fez isso? Ela falou, com 13, 14 anos eu fiz meu curso e comecei a trabalhar. Então era obrigatório para trabalhar em escritório, então ela fez. E aí depois com o tempo, ela foi, mudou de empresa, o tempo passou, e aí ela já falou que mudou as máquinas, mudaram as máquinas. E aí foi para máquina elétrica. E aí ela foi. Até que chegou um momento, né, que veio o computador e tudo mais. Então, não é que ela teve que abrir mão de tudo que ela aprendeu. Ela falou que ela chegou lá na frente sabendo que ela sabia pelo aprendizado anterior. Então, ela foi se atualizando com o tempo. E algo que ela trouxe foi as próprias empresas pagavam curso para os funcionários, Sim, né? é. Então, tinha meios, ou o profissional ia atrás de algumas coisas. Então, essas mudanças de mercado, por mais que agora nós vamos viver cada vez mais mudanças mais aceleradas, porque antigamente a humanidade, a evolução era bem lenta, né? E aí agora cada vez mais as gerações vão ver diversas mudanças, vai ser muito mais rápido. Mas a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade, não é como se eu fosse dormir e amanhã minha profissão deixou de existir, né? Então, de que forma que eu vou adaptando e melhorando para o mercado entender, né, para as pessoas entenderem que a função dessa pessoa que é importante e como eu faço essas conexões. Então não é que vai deixar de existir da noite para o dia, a gente vai se reorganizar. E eu acho que nada mais importante, né, para assim, os nossos alunos que estão vendo isso falam assim, tá, mas e aí, eu quero saber, né, que profissão, como é que isso vai me ajudar, e a gente tem um fator que eu considero que é decisivo, né, que é muito importante, que é a amostra de profissões, né, então a amostra de profissões acontece dia 21 de maio agora, então quer dizer, é um lugar onde são 20 salas simultâneas, a gente tem ali 5 horários diferentes, de manhã, né, e depois mais 4 horários diferentes, 3 horários diferentes à tarde, com mais várias salas, ou seja, os alunos vão ter uma oportunidade muito grande de encontrar, ver profissionais que estão trabalhando com aquilo, ver faculdades que estão trazendo também como é que funcionam determinados cursos, ver como é que seus colegas, né, que também tem isso, que estão aqui fazendo a faculdade, o que eles trazem sobre aquele curso, sobre colegas que foram fazer faculdade em outros estados, longe da família. Então, quer dizer, você tem ali uma ampla possibilidade de troca de experiência, que eu acho que isso aí é o que é mais determinante. Então, quer dizer, é um evento, né, que é praticamente um dia inteiro, onde os estudantes têm uma capacidade de falar, pô, agora eu posso ver isso, eu estou em dúvida, e natural estar em dúvida nesse período da vida, mas eu posso conversar com as pessoas e entender um pouquinho mais, porque acho que o fundamental, né, Alan, é eles também terem esse processo de autoconhecimento, descobrirem o que eles gostam, para começar uma graduação, assim, em linha com aquilo que faz sentido para eles, né? Porque assim, a gente vê muitos, e até o Inova NASA contribui muito com isso, no sentido de, vamos fazer um trabalho, um projeto que faz sentido com a sua vida, com aquilo que você gosta de pesquisar, de estudar. Eu até brinco que muitas vezes no primeiro ano, no segundo ano menos, graças a Deus. Mas no primeiro ano, eles estão ali, eles falam assim, nossa, Léo, adoro você, adoro vir aqui e tal, mas, nossa, odeio ficar falando sobre isso. Tipo assim, foi ele que escolheu o tema. Eu falo, pô, que bom que você está aprendendo isso no primeiro ano, né? Pra você não passar uma vida inteira fazendo algo que você não gosta. Quer dizer, acho que mais importante, né? Porque às vezes nesse momento eles ficam numa fixação ao salário, quanto que vai ganhar, o status da profissão. Quer dizer, e a gente sabe disso, né, Alan? Aquilo que você faz com carinho, que você faz com amor, que você faz com dedicação, que faz sentido para você, que, né, isso não é fácil de encontrar também, mas que é isso que faz com que você acorde todo dia e exerça a profissão com qualidade, consiga alcançar aí aquilo que você espera, né? Exato. E a amostra de profissões, Léo, ela contribui para você ter acesso a essas diversas profissões que temos no mercado, né? Então, a gente busca trazer aqui as profissões tradicionais, que todo mundo conhece, que tem as grandes demandas, mas também profissões inovadoras, profissões que não necessariamente
o estudante precisa de uma graduação para fazer, né? A gente já trouxe tatuador, galera da carreira militar, piloto de avião. Então, assim, é muito importante para eles terem contato com esse universo das profissões e entendendo. Quando a gente fala dessas profissões que ainda vão existir, né? Dessa mudança do mercado, não tem como trazer aqui, né? Porque ainda não existem, mas é justamente a amostra de profissões é importante para eles entenderem essa grande área de estudos que eles querem. Eu vou trabalhar na área do direito, eu vou trabalhar na área da psicologia. Como eu disse, quando eu entrei na psicologia, tinha um certo tipo de trabalho que era esperado da grande área, do campo de estudo, de determinados locais que eu poderia estar, e aí isso foi mudando com o tempo. Mas a grande área era aquilo que me chamava a atenção. Então ela é importante para eles entenderem isso. Além disso, eu e a Isadora estaremos na Mostra de Profissões com as oficinas também, né? Para trazer para os meninos o que ele tem que olhar nessa parte do autoconhecimento para fazer a escolha profissional. Para ele ver se ele identifica de fato com aquela profissão ali da palestra. E é algo que você trouxe do autoconhecimento, que é muito importante. A gente tem trabalhado isso no grupo de orientação profissional, que a gente está desenvolvendo com os meninos do 3º ano. O que eu tenho que olhar, né, em mim para eu ver que tem a ver com a profissão que eu desejo? Esse é o primeiro passo, né? Para eles identificarem. Às vezes é muito difícil saber o que gosta em meio a tantas coisas. Sim. Eu sempre falo, então começa pelo que você não gosta, né? Quais são as profissões que você não tem interesse algum? Tem geralmente determinadas áreas, né, que não despertam nenhum interesse. É o primeiro passo para a busca dessa profissão. Então começa pelo que não gosta, e aí com o tempo vai selecionando, vai entendendo nos hobbies, no lazer, essas experiências, né, que nem você disse. Os meninos falam, nossa, eu não gosto disso aqui, desse projetos tema. Que eles fazem. Isso é um dado. Pera, se você não gosta desse assunto, desse tema, então o que você gostaria, né? Então já é um dado. Então é para essa área que às vezes eu não vou gostar de estudar tanto esse assunto no meu dia a dia. E estender isso para as atividades de rotina. O esporte que eles fazem, os hobbies, quando eles estão lá no TikTok assistindo, vendo as coisas na internet. Quais são os assuntos que prendem eles? Eu falo muito isso para eles. Chamam a atenção. O que você vai ver no final de semana? Você tem que fazer o trabalho sobre isso. E pega esses assuntos, tô vendo aqui, eu vejo muito TikTok que fala, sei lá, tem lá o Bill Mesquita no TikTok, que é um biólogo que traz muitos assuntos, né, falando dos animais. Aquilo é algo que chama a atenção de todo mundo, até quem não é da área. Mas, esse assunto te chama a atenção além? Você gostaria de estudar sobre isso? Você se inspira nessa pessoa? Esse é um assunto que se você tivesse todos os dias, né, que estudar mais sobre, que trabalhar, que desenvolver isso, você gostaria de desenvolver esse assunto? Então, isso é um dado, né? E ele separar o que é hobby, o que pode se tornar uma profissão. Então, o hobby é algo que ele usa para o lazer. Eu sempre dou exemplo do vôlei, que eu sempre joguei, mas é algo para o meu lazer. Não gostaria de ter isso como trabalho todos os dias. Mas o que você pode fazer virar dinheiro? Eu falo que eu sempre gostei de conversar, né, de ajudar as pessoas. Eu falei, já converso de graça, então vou ganhar dinheiro conversando. Aí eu virei psicólogo. Então, é entender isso, essas diferenças entre o que é um hobby e o que é uma profissão, como que eu posso desenvolver isso e gerar um impacto na sociedade, tanto nas áreas sociais, nas áreas de mais contato humano ou na própria tecnologia mesmo que a gente está trazendo aqui. Aproveitar esse tempo, né, Alan, você foi falando isso, foi lembrando, se aproveitar esse tempo no Colégio Nacional, essas várias possibilidades que tem. Então, né, de 1º ao 3º ano ele vai ter mostra de profissões, quer dizer, são 3 anos conversando com vastos profissionais, quer dizer, tem os trabalhos dentro do socioemocional, tem os trabalhos relacionados ao Inovanaça, onde ele vai poder desenvolver os projetos, né, tem as visitas que a escola faz, tem os profissionais que a escola traz aqui, justamente para poder trazer mais confiança e mais segurança nessa escolha deles, que a gente sabe que é difícil e é tão importante nesse momento, né? Então, assim, ainda chega no 3º ano, tem um grupo de orientação profissional, quer dizer, são muitas coisas. Então, eu acho que para os alunos que estão vendo isso, né, os pais, terem a segurança de falar, não, poxa, ali eles vão ter um direcionamento para ir descobrindo isso, né, que é tão importante. Assim, eu acho que eu falo muito isso nas reuniões de pais. Muitas vezes não adianta, né, ficar estudando para passar num curso que depois de um ano o estudante vai largar. Quer dizer, isso é ruim para ele. Isso vai ser ruim no final das contas, porque enquanto ele está aqui na escola, ele tem você, ele tem eu, ele tem o orientador, ele tem os colegas, ele tem uma rede de apoio para ele poder tomar essa decisão. Quando ele sai,
Depois de um ano de faculdade, ele não tem isso na faculdade. Ele, às vezes, em casa, o pai e a mãe, dependendo da forma, no momento da vida, não estão podendo dar ali aquela atenção, fica muito mais difícil. Então, aproveitar esses momentos para poder entender mais e poder se preparar para fazer essa escolha no final do terceiro ano, né? Exato, Léo. E é importante você falar isso porque, querendo ou não, eles estão muito novos mesmo para fazer essa escolha, né? É algo que vem cedo na nossa vida. E aí na cabeça deles fica, meu Deus, o que que eu tenho, como que eu faço essa escolha que é pro resto da minha vida? E aí é importante falar que não é pro resto da vida, tem essas Sim, mudanças, né? Hoje em dia tem estimativas que as pessoas vão passar ao longo da vida por 8 profissões diferentes, né? Mas não é algo, como a gente falou, que vai vir uma mudança repentina, né? Tem todo um preparo para isso, que é importante ser falado. Mas, enquanto eu tô aqui, o que que eu exploro para ter essa escolha mais acertada? Para ir para essa grande área de estudo, de conhecimento, com mais segurança. Então, aproveitar desses recursos que você falou e trabalhar muito esse autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento é experimentar coisas novas. Ah, eu tenho interesse em medicina, psicologia, fisioterapia, vamos supor, né? Cursei da área da saúde. Vai lá no da engenharia conversar com o engenheiro. Será que realmente não tem? Vai ver o que ele faz. Porque ao longo da vida a gente cria estereótipos das profissões. Sim, é A gente verdade. conhece alguém que trabalha, mas a gente não conhece todas as áreas. Dentro da psicologia existem mais de 70 áreas. Eu não conheço nem todas elas, né? E tem áreas dentro da psicologia mesmo que eu não exerceria de forma alguma. Então, é importante eu conversar com profissionais diferentes, que às vezes eu descubro potenciais profissões que eu nunca imaginei. Então, isso para o novo, isso já aguça a criatividade, já aguça o conhecimento sobre outras coisas e às vezes até, pera, eu gostei disso aqui da engenharia, mas eu gosto disso aqui da medicina. Como que eu linko essas duas áreas? E aí, isso aí, como que eu Que é trabalho factível a hoje isso, inteligência né? artificial junto com a medicina? Então, é isso. Muitas pessoas vão A criar as suas biotecnologia, você vai profissões. trabalhando com saúde e tecnologia, junto com a engenharia. Então, acho que assim, é lógico, né? Não dá para adivinhar aqui quais são as profissões que você do futuro. A gente vê tendências aí, igual o Alan falou, né? Da inteligência artificial, na área financeira, na área da saúde, Meio meio ambiente, né? Questões ambiente, que está climáticas. super impactando, né? Não vou falar que está super em alto, porque assim, é um impacto já, né? Já aconteceu o problema, agora a gente está lidando com o impacto dele, que são essas crises climáticas. Então, acho que assim, que fica, né, Alan, dessa conversa nossa, acho que para eles você precisa, né, você usar as formas que a escola tem para poder criar, ampliar a sua leitura sobre esse mundo lá de fora, né, que não faz parte do seu dia a dia, ampliar isso, utilizar todas essas formas para entender algumas macro áreas onde você vai poder associar algumas coisas que você faz também para mais começar um curso e mais lá na frente, de repente, se especializar naquilo que você quer efetivamente fazer, né? Exatamente. Quando eu entrei na psicologia, eu não pensei na psicologia escolar, na orientação profissional de carreira. Foi algo que foi acontecendo ao longo do curso, né? E eu fui para essas áreas porque eu me permiti entrar em contato com essas áreas, conhecer mais a fundo, mas era a grande área. Então, eles entenderem também que eles não precisam saber agora exatamente o que eles vão fazer, a empresa que eles vão trabalhar. Mas é isso, essas áreas de interesse e as possibilidades com o que eu tenho hoje, fazer uma pesquisa, pera, esse assunto que eu gosto, essa área que eu desejo entrar. Lá na frente, como que está a projeção dessa área nos estudos, né? Daqui até lá na frente. Quando eu entrei na psicologia, todo mundo falava, profissão do futuro, vai ser muito importante. E eu lembro que eu não conhecia ninguém que fazia terapia. Eu lembro uma vez uma menina na sala falou que fazer terapia e o pessoal ficou, nossa, ela é doida, será que ela tem? E aí, hoje em dia, os meninos Esse falam, tô estigma na acabou, terapia, graças esse a estigma Deus, né? acabou, Graças a né? Que tem Deus. muita gente fazendo terapia e para se desenvolver e tudo mais. Então, esse futuro que quando eu estava no ensino médio as pessoas falavam, nossa, as pessoas vão ser muito ansiosas, vão precisar muito de terapia, já chegou. Tem 10 anos, né, que eu saí do ensino médio. E aí vai Quase o acontecendo. Hoje mesmo eu tempo que eu falo. saí também. Hoje eu falo, agora eu entendi por que as pessoas falavam, né, da profissão do futuro. Então, existia uma tendência. Então, hoje, assim, também existe uma projeção para o futuro. Quais são as profissões que estão falando, né? E aí, até para os meninos virem para mostra, Léo, eu vou até trabalhar dentro de sala de aula. Tá, que conhecimento, o que, que eu tenho que entender desse profissional que está aqui para conversar comigo? Primeiro, para trabalhar, comece a pensar os lugares que você gostaria de trabalhar, quais são os ambientes, é externo, é interno, é na fazenda, é num laboratório, é home office, o que que é?
que eu quero de retorno do trabalho? Eu vou pensar no financeiro? Eu preciso que no trabalho eu esteja ajudando pessoas, ajudando animais? Qual o conteúdo e assunto do trabalho? É que tem tecnologia, adolescência, saúde, meio ambiente, entender essas coisas de si mesmo, o que te atrai, e vir para a mostra, ir conversar com profissionais, onde quer que seja, né, entendendo essas coisas. Espera, eu gosto disso e disso, isso, esse ambiente, eu quero esse retorno de trabalho, tais assuntos me atraem, tais atividades, eu quero um trabalho flexível, eu quero um trabalho que eu vou ter ali uma rotina certinha, o que eu quero? E aí nessa conversa com o profissional tentar identificar essas coisas. Olha, eu acho que esse assunto, isso que esse profissional está trazendo, bate com as coisas que eu mapeei, que são interessantes para mim. Ou não batem. Eu acho que isso é uma boa dica, inclusive, aí para a galera que vai estar em busca aí dessas profissões. Show. Eu acho também, Alan, que a gente pode deixar aí, né, para encerrar, já para assim, uma sementinha para os próximos episódios que a gente for falar sobre profissões das universidades, né? A gente, para não alongar muito isso daqui também, a gente, num próximo episódio, falar sobre que cursos que se destacam mais em quais universidades, que eu acho que essa também é uma preocupação que hoje em dia precisa ter. A gente escolhe muito escola, né? E parece que a universidade faz a que tem. E, na verdade, hoje manda muito essa questão, né? De o que eu vou fazer, que essa universidade, ela oferece também lá dentro do curso uma estrutura, né? Uma forma de ensino que é adequada ao que eu gosto de produzir, ou não, né? Eu recebo muito retorno dos alunos quando falam assim, nossa, Léo, você não vai entender, isso aqui é a cara do Inovanace e tal. Eu falo assim, é por isso que vocês estudam isso aqui, porque vocês vão chegar aí. Enfim, mas eu acho que isso a gente pode deixar para um próximo episódio, o que você acha? Perfeito, acho que dá um pra bom ficar episódio. Curioso, né? Quem gostou, comenta aí, para poder... Deixa o like, compartilha. Mas é um bom episódio, Léo, que nem você disse. Lá na universidade que você falou, lá no Albert Einstein, eles tiveram uma inovação no curso de medicina, no Sírio, né, que eles vão abrir agora. No Einstein tem a faculdade, no Sírio que vai abrir. Que vai abrir. Então, são coisas diferentes. Eu trago, né, por exemplo, psicologia na Mackenzie. Lá é muito forte a psicologia jurídica, muito forte mesmo. Aqui na UFA a gente nem tem matéria sobre esse assunto. Então, isso também vai ser algo que pode influenciar na escolha. Como que é o curso que você quer na USP, na UFO, na grade horária? O estudante tem acesso a isso. Quer saber mais sobre os cursos e as faculdades? Curte, compartilha, que a gente volta aqui, né, Alan? Sim, Léo. Obrigado, foi ótimo, adorei conversar com você. Acho que esse trouxe uma luz, né, para os nossos estudantes e acho que a galerinha dá uma acalmada em relação a esse processo de escolha. Sim, o processo de escolha é algo muito importante na nossa vida, né? Temos muitas dúvidas, muitas opções, mas se a gente trabalha esse autoconhecimento, fica atento às dicas que a gente acabou de passar, tudo tem jeito. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer estar aqui. Valeu, valeu. Tchau, gente.